Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem de saúde. Vamos continuar aqui com os nossos roteiros, né, nossas aulas. Hoje nós vamos falar sobre o roteiro número 8. Nós vamos falar da distinção entre trabalho ilícito e trabalho proibido. Beleza? Nesse estudo nós vamos ver que, apesar de parecidas essas palavras, elas não são a mesma coisa, inclusive tem consequências bastante diferentes entre uma e outra. Tá? E aqui eu vou fazer umas lembranças com vocês sobre trabalho ilícito, trabalho proibido, que são aquelas lembranças da escada pontiana que vocês aprenderam lá em Direito Civil. Vocês lembram? Vocês já viram comigo que a natureza da relação de emprego ela é contratual, de acordo com a CLT. Né? É um contrato de emprego, um contrato de trabalho. Então, nesse ponto, vamos lembrar aqui o que um contrato precisa para ser existente. Vocês lembram? Precisa de ter agente. Eu sei que tem gente que falou aí capaz, mas não é capaz. Capaz está no plano da validade. Vamos pela existência. Agente, forma, manifestação de vontade e objeto. Lembram disso? Então, para existir um contrato, ele tem que ter o seu agente, o seu objeto, a forma e manifestação de vontade. Para que seja válido, por outro lado, a gente tem que ser capaz, o objeto tem que ser lícito, possível, determinado, tudo que vocês já aprenderam, né? Manifestação de vontade livre, a forma tem que ser prescrita ou não defesa em lei, tudo isso que vocês já aprenderam lá no direito civil. Assim também é o contrato de emprego. O objeto do contrato de emprego tem que ser lícito. Né? Eu não posso pedir para alguém ser meu empregado e falar o seguinte: sua função é matador de aluguel. É um objeto ilícito, né? Então não dá para fazer isso, beleza? Como qualquer contrato civil também, isso é proibido, né? Mas a gente fica usando essas palavras, lícito, proibido, e parece que é a mesma coisa, mas não é. No direito do trabalho, quando a gente estuda nulidades, a gente percebe que essas duas palavras têm conotações diferentes. Por quê? O trabalho proibido, ele não está no campo da validade quando a gente fala que o objeto é lícito ou ilícito. O trabalho proibido, ele está no agente, certo? O trabalho proibido, ele tem a ver com o agente, não tem a ver com a licitude do objeto. O trabalho proibido é aquele que, mesmo sendo lícito, para certo tipo de pessoa, em certo tipo de ambiente, não pode acontecer. Né? A gente já estudou um trabalho proibido, e vamos estudar outros também, né? Quando a gente falou lá do empregado doméstico. O empregado doméstico não pode ter menos de 18 anos. Significa que um empregado doméstico com 17 anos está executando objeto ilícito? Trabalho doméstico é ilícito? Não, tem até uma lei para falar sobre ele, é lícito. O problema é, essa pessoa com 17 anos não pode ser empregado doméstico. Então, o problema está na pessoa, na qualidade da pessoa, no contexto, e não na licitude do objeto. E isso faz toda a diferença. Né? A própria Constituição traz para a gente, a Constituição traz para a gente, quando vai falar de trabalho do menor, né, diz que é proibido o trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos. E qualquer trabalho para os menores de 16, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. Quer dizer, então se eu pegar uma pessoa que é aprendiz com 13 anos, o contrato dela é ilícito? Lógico que não. Aprendizagem é um contrato lícito. O problema é que o contrato dela é proibido, porque ela, na qualidade da pessoa de 13 anos, não poderia estar nesse contrato. Beleza? Daí a gente tem uma clara distinção entre o trabalho proibido e o trabalho ilícito. O trabalho proibido é aquele que faz menção à pessoa, né? Às vezes também as condições em que aquela pessoa trabalha. A gente vai estudar, quando a gente for falar de jornada de trabalho, que, em regra, é proibido o trabalho de horas extras em local insalubre. Certo? Então, muitas vezes, você vai ter que olhar o trabalho olhando sempre para o sujeito. Aí a gente vai falar de trabalho proibido. Né? Um trabalho proibido, para quem da sala aí for policial militar ou tiver policial militar na família, vai saber do que eu estou falando. O policial militar ele não pode trabalhar como vigilante enquanto ele está na ativa na polícia. Né? Ele está armado, ele talvez seja a melhor pessoa para ser vigilante no mundo, que o cara tem um treinamento militar, o cara para ser vigilante, pô, top, mas ele não pode. Por que ele não pode? Porque ser vigilante é um trabalho ilícito? Você é preso se eu pegar um vigilante trabalhando? Não. Mas, para o policial militar, de acordo com o estatuto do policial militar, é proibido.
Inclusive, ele pode tomar até cadeia administrativa, que é uma punição que eles têm no ramo militar, certo? Então, vejam bem, trabalho proibido, trabalho ilícito tem essa distinção. Vejam que toda relação de emprego sugere uma obrigação de fazer, né? E, ao mesmo tempo, essa obrigação de fazer sendo a prestação de serviço e uma obrigação de dar, que é o pagamento. Mas, para isso, nós temos que ter um fim lícito, né? Ou seja, toda vez que eu lidar com trabalhos que sejam configurados como crime ou como contravenção penal, aí eu estou falando de qualquer delito criminal, né? Aí eu estou falando de trabalho ilícito. Agora, quando a proibição do trabalho é em relação à pessoa ou condições em que aquela pessoa pode trabalhar, nesse caso eu estou falando de trabalho proibido. E a consequência dos dois vai ser totalmente diferente. Tá? O trabalho ilícito, por exemplo, ele vai gerar, como regra, uma nulidade total do contrato. Já o trabalho proibido não vai gerar nulidade. Por quê? Porque no caso do trabalho proibido, todos os requisitos da validade contratual estão previstos, estão corretos, estão presentes. Tá? O que vai gerar, na verdade, vai ser eventualmente uma penalidade administrativa, como no caso do policial. Como eu disse para vocês, vejam, a gente tem a súmula 386, em que fala o seguinte, sobre policial militar. Preenchidos os requisitos do artigo 3º, é legítimo o reconhecimento de relação de emprego entre policial militar e empresa privada, independentemente do eventual cabimento de penalidade disciplinar prevista no Estatuto Policial Militar. Beleza? Então, as consequências do trabalho proibido, via de regra, para o direito do trabalho, para o trabalhador, nenhuma, né? O militar vai ter a penalidade administrativa dele, eventualmente pode ser preso até, né? A prisão administrativa. Mas, via de regra, do ponto de vista trabalhista, nenhuma. O empregador, a mesma coisa. As verbas trabalhistas ele tem que pagar. Né? O máximo que vai acontecer é ele tomar alguma multa, né, de algum auditor fiscal do trabalho para perceber que ele esteja realizando trabalho proibido. Ok? Exemplos de trabalho proibido que não estão no material de vocês, tem dois que eu acho muito legal de falar, porque são trabalhos que a maioria das pessoas não conhece. E eu considero até como, de certa forma, como curiosidade. Na CLT, tem um artigo, não me recordo agora de cabeça, depois vocês podem procurar, que diz o seguinte: trabalhadora, mulher, só pode carregar peso de uma só vez se esse peso tiver limite de até 25 quilos. Beleza? Até 25 quilos. De 25 quilos ela pode carregar de uma vez só. Beleza? Agora, se a tração... Isso mesmo. Agora, se a tração for durante um certo tempo, por exemplo, ela tem que pegar uma coisa e ficar carregando para outro canto, né? Nesse caso, a limitação desce e vai para 20 quilos. Se você imaginar uma mulher muito forte, você fala, tem sentido. Mas agora, se você imaginar uma menina pequenininha, né? Às vezes tem umas meninas na sala de vocês mesmo, que não pesam 50 quilos, pesar pesa 51, 52. Imagina essa menina carregando 25 quilos de uma vez só, ou 20 quilos de maneira com tração. É um negócio meio pesado, né? Mas calma, para o homem é pior. Porque para o homem tem um outro pedaço da CLT, um outro artigo, que fala que a limitação para o homem é de 60 quilos. E mais, se houver como ele te fazer uma tração, um carrinho de mão que seja, qualquer coisa para ajudar na tração, não tem limitação de peso. Né? Logo se vê que quem fez a CLT não tinha muita pena da galera, né? Acredito eu que os 60 quilos estejam visando aquele pessoal que trabalha na roça, carregando saco de café, que normalmente pesa por aí. Né? Mas é um peso considerável. Beleza? De qualquer maneira, se você tem uma pessoa trabalhando carregando 80, carregar saco de café é ilícito? Não. Mas carregar 80 quilos de uma vez só, proibido. Ok? O máximo que vai acontecer com esse empregador é tomar uma multa administrativa, mas as verbas trabalhistas ele vai dever do mesmo jeito. Não vai ter influência nenhuma. Beleza? Então, o trabalho proibido ele só gera consequências mesmo do ponto de vista de outros âmbitos do direito administrativo, né? Eventualmente punições cíveis, enfim. Mas no caso do trabalho proibido, o contrato de emprego ele permanece rígido, todas as verbas serão pagas, serão devidas. Beleza? Já no trabalho ilícito, aí a conversa muda. Por quê? No trabalho ilícito, a gente tem uma atividade ligada intimamente a um tipo penal ou a um delito criminal, ainda que seja contravenção. Tá? Ou até, isso pode acontecer também com relação à forma.
que é o que acontece na administração pública quando você vê uma pessoa que é contratada sem o prévio concurso público, que aí vai gerar uma nulidade que a própria Constituição prevê, tá? Então, normalmente, trabalho ilícito ele vai ter essas duas conotações, ou uma conotação da ilicitude do objeto ou da ilicitude da forma. E para cada um deles você vai ter consequências diferentes. Então, vamos começar a falar sobre a ilicitude do objeto, beleza? Com relação à ilicitude do objeto, quando você tem um contrato nulo, né, e aí quando eu digo nulo, eu não estou dizendo um proibido porque alguma criança está trabalhando ou porque o peso está muito além dos limites, não. Eu estou dizendo de realmente um trabalho ilícito, né? O que eu falei no início, vou contratar a pessoa para ser matadora de aluguel. Não dá, não pode. Beleza? Então, aí esse é um trabalho ilícito. Nestes casos de trabalho ilícito, a consequência para o TST é cada um vai ficar com o prejuízo que já está e esse contrato vai ser anulado e não vou reconhecer esse contrato. Beleza? Via de regra vai ser essa. A gente vai ver daqui a pouquinho que tem algumas nuances nesse entendimento. Mas, a princípio, o ilícito é totalmente diferente do proibido por causa disso. O proibido, as ervas trabalhistas continuam sendo devidas. No ilícito, não. No ilícito é o seguinte. O fulano trabalha com o jogo do bicho. O jogo do bicho, se eu não me engano, é contravenção penal. Se é contravenção penal, o objeto é ilícito. Se o objeto é ilícito, então o dono do jogo do bicho que está devendo 3 meses de salário, quando você for cobrar no X-Trabalho, o que vai acontecer? Não vai receber nenhum, porque nem é reconhecido como lícito o seu contrato de emprego. Beleza? A mesma coisa se fosse o contrário. O dono do jogo do bicho deu 3 dias de descanso para o fulano. E agora ele quer cobrar, porque o fulano não trabalhou, mas recebeu. Ele quer pegar o dinheiro de volta. Vai entrar no X-Trabalho? Não vai receber o dinheiro de volta. Por quê? Porque como o objeto é ilícito, todo contrato vai ser anulado e cada um vai ficar com seu prejuízo. Beleza? Basicamente, a consequência do trabalho ilícito é essa. Diferente do trabalho proibido, que você mantém as obrigações trabalhistas. Certo? Mas então, como que eu chego a essa conclusão, Osório? A gente chega a essa conclusão pela teoria das nulidades trabalhistas. Porque a teoria das nulidades trabalhistas é diferente da teoria das nulidades civil. Porque lá no civil, você tem aquela coisa de falar de nulidade absoluta, nulidade relativa, que muitas vezes vocês vão chamar de anulabilidade e nulidade, né? E aí vocês vão ter uma diferenciação, né? A gente lembra que a anulabilidade tem efeitos ex nunc, né? Não retroage, enquanto a nulidade tem efeitos ex tunc, retroage. Isso tudo vocês têm lá no direito civil, quando vocês vão estudar nulidades. Só tem um problema. No direito do trabalho, não faz muito sentido você fazer essa diferenciação. Porque no direito do trabalho, nunca vai dar para retroagir. Imaginem a situação. Vou mostrar uma situação bizarra, mas vai ficar bem claro para vocês. Imaginem a seguinte situação. Osório trabalhou de forma nula para o Estado, sem concurso público. Beleza? Aí, o Ministério Público descobriu, entrou com uma ação e mandou anular aquele contrato. Beleza? O Estado não pagou o Osório ainda o mês, mas o Osório já trabalhou o mês. E aí o Ministério Público vai fazer o seguinte. O juiz anula esse contrato, que de acordo com a Constituição, esse contrato tem que ser considerado nulo. Beleza? Daí o juiz vai falar assim, olha, o Ministério Público tem razão, a Constituição fala que sem concurso público o seu contrato é nulo. Beleza? Daí o juiz vai anular e vai fazer o seguinte, peraí, quando eu anulo esse contrato, eu tenho que fazer as partes voltar ao status quo. Para voltar ao status quo, eu vou ver o que o ente estatal pagou para o Osório e vou mandar o Osório devolver. E vou ver o que o Osório teve de onerosidade para o ente estatal e vou mandar o ente estatal devolver. Beleza? Beleza. Osório, o que o ente estatal te deu? Ele me deu um adiantamento de meio salário. Mas eu trabalhei o mês inteiro, ele tem que pagar a outra metade. Não, Osório, seu contrato é nulo. Devolve esse meio salário. Estado, o que o Osório deu para você? Ele deu 30 dias da vida dele trabalhando para mim. Então, bom. Então, devolve agora esses 30 dias da vida dele. Faz sentido? Óbvio que não, né? Porque força de trabalho, tempo, não é algo indenizável. Não dá para você devolver. Beleza? É por isso que no direito do trabalho, pela teoria das nulidades trabalhistas, não tem que se falar em anulabilidade ou nulidade. É tudo com efeito ex tunc. Perdão, ex nunc. Não dá para retroagir. Beleza?
Porque como é que você retroage para voltar ao status quo se você não tem como devolver o tempo da pessoa, não tem como devolver a força de trabalho da pessoa? Né? Se nesse trabalho ela tinha uma lesão e essa lesão se desenvolveu, como é que você devolve esse desenvolvimento da lesão para a pessoa? Não dá, certo? Então a primeira coisa que a gente tem que entender sobre teoria das nulidades no direito do trabalho é que não cabe aqui a gente falar em nulidade ou nulabilidade do direito civil, tá? A gente tem que observar sempre aqui o princípio da irretroatividade das nulidades. O efeito aqui sempre vai ser ex nunc, beleza? Por que isso? Porque senão a gente teria um enriquecimento sem causa. O Osório devolveu o salário o adiantamento de salário para o ente estatal e o ente estatal não vai devolver nada para o Osório. Então ele enriqueceu os custos do trabalho do Osório. Então não pode acontecer. Beleza? Não dá para voltar ao status quo se a gente for falar em retroatividade. Beleza? Então a gente tem que sempre observar a irretroatividade das nulidades. Ok? Com base nesse princípio que a gente acabou de falar, da irretroatividade, e justamente falando sobre essa questão de administração pública, a gente tem uma discussão muito grande na jurisprudência e até mesmo na doutrina a respeito de quais seriam as consequências dessa nulidade na administração pública, dessa nulidade na forma. Né? Por quê? Porque se eu falo que um contrato é nulo, via de regra, eu tenho que restabelecer o status quo. E se eu não consigo restabelecer o status quo, então eu vou pagar o Osório pelo trabalho dele, com todas as vantagens trabalhistas? Beleza, se eu pagar o Osório com todas as vantagens trabalhistas, quer dizer que eu estou considerando esse contrato como válido. Então é um negócio que fica meio difícil. Né? Como é que eu falo que uma coisa que é nula é válida? E como é que eu falo que uma coisa que é nula não traz o status quo? Não vai conseguir voltar ao status quo? Complicado. Né? Então isso gera muita discussão, já gerou muita discussão, inclusive virou uma súmula. Tá? A súmula foi embasada pelo artigo 37 da Constituição, né? A gente coloquei no material de vocês, a investidura em cargo público ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, blá, 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 blá. Parágrafo 2º, a não observância do disposto nos incisos 2 e 3 implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável nos termos da lei. Quer dizer, implicará a nulidade do ato. Beleza? Daí ficou essa briga danada. Como é que eu faço agora? Eu tenho que dizer que o contrato é nulo e, ao mesmo tempo, eu não posso pagar o empregado de forma completa, senão eu não vou estar dando efeito para essa nulidade. O TST ele teve a seguinte decisão. Olha, Osório, você trabalhou os 30 dias? Trabalhei. Beleza. Eu não tenho como te devolver esses 30 dias de serviço. Então, para não ter enriquecimento ilícito da administração, eu vou mandar ela te pagar. Porém, você vai receber como se fosse um prestador de serviço comum. Você não vai receber nenhum direito empregatício, nenhum direito trabalhista de vínculo empregatício, nem de vínculo estatutário, dependendo de como é a administração pública nesse caso. Nesse caso, como nós estamos no lado do TST, estamos falando, lógico, de administração pública seletista, beleza? Então você não vai receber nenhum direito seletista. Tá? Você só vai receber o valor do seu salário combinado, né, das horas que você trabalhou. Então, o salário que você combinou com a administração, eu vou ver o valor do seu salário hora, ver quantas horas você trabalhou e vou te pagar só essas horas. Beleza? Eu não vou te pagar descanso semanal, eu não vou te pagar adicional de salubridade, não vou te pagar periculosidade, não vou pagar nada, só as horas efetivamente trabalhadas. Só que eu estou olhando aqui, tem uma lei do FGTS que fala que quando acontecer esse tipo de nulidade da Constituição, do artigo 37, parágrafo 2º da Constituição, eu tenho que te pagar também FGTS. Então, além das horas, eu vou te pagar FGTS. E só. Não vou te pagar nenhum outro benefício trabalhista. Beleza? É isso que diz a súmula 363 do TST. Vejam, a contratação de servidor público após a Constituição, sem prévia aprovação em concurso, encontra óbice no artigo 37, 2 e parágrafo 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo. Lógico, né? Se a administração combinou alguma coisa menos que o salário mínimo, não dá para ser. Aí você tem que respeitar pelo menos o salário mínimo. E dos valores referentes ao depósito de FGTS. Por que o FGTS, Osório? Porque a lei da FGTS disse. Se ela não dissesse, nem isso o TST ia aceitar. Beleza? Para o TST aqui, ele está tentando de alguma forma voltar ao status quo, de maneira que a pessoa não tenha benefícios com a nulidade, né? Benefícios trabalhistas do ponto de vista empregatício com a nulidade. Tá? É uma posição
muito criticada, muito criticável. Eu mesmo acho péssima essa decisão do TST, na minha opinião, tá? Porque você está transferindo para o trabalhador uma culpa que não é dele. Ah, Osório, mas ele entrou no cargo sem concurso porque quis? Faça-me o favor, né, pessoal? Quem é que entra para trabalhar porque quer? E ninguém trabalha porque quer, gente. Quem trabalha porque quer faz serviço voluntário, né? Pelo amor de Deus, você trabalha porque precisa, né? Então não venha com essa, trabalha porque quer. Isso não existe, a gente já conversou sobre isso várias vezes. Se eu pudesse ser amigo de vocês, ficar com vocês sempre, tomar cerveja com vocês, né, e ganhar o mesmo salário que eu ganho, eu não ia dar aula. Talvez eu desse porque eu gosto, mas não ia ter eu não ia dar prova, por exemplo. Não ia ficar corrigindo prova. Coisa chata pra cacete, que é o tal do corrigir prova. Né? Então não me venha com essa que trabalha porque quer. A pessoa trabalha porque precisa. Né? Não vamos voltar nessa discussão, que a gente até conversou sobre isso em sala. Mas, enfim, esse é meu posicionamento. Quando você pega um ente público que usou de uma artimanha para contratar a pessoa, para usar a cabide de emprego, na minha opinião, no ponto de vista trabalhista, você deveria responsabilizar o ente público pagar todas as verbas. Lógico, cancela o contrato, porque não tem concurso público, né? Manda a pessoa embora. Mas paga tudo. O cara trabalhou, pô. Então, assim, é minha opinião. Mas o TST não concorda comigo. O TST entende que vai pagar só as horas trabalhadas. Ah, Osório, mas é injusto também o governante fazendo isso, não sei o que lá, e o cara aceitando não sei o que, e de repente isso daí é um conluio político. Gente, se for, existe ação de improbidade administrativa para isso. Não é no dia de trabalho que você vai resolver isso. Beleza? Essa é a minha opinião. Ninguém precisa concordar comigo, mas o fato é que o TST não concorda comigo, né? Porém, muita gente concorda comigo. Tanto é que, durante um certo tempo, hoje em dia é muito difícil você ver ação desse tipo, tá? Hoje em dia é complicado, porque a informação está muito. A divulgação de informação está muito ampla e o próprio Ministério Público já está mais esperto com esse tipo de atitude, então é muito difícil você ver na administração pública contratação sem concurso fora do que a Constituição permite. Antigamente era mais fácil de ver, né? Tanto é que virou essa súmula. Hoje em dia você quase não vai ver mais casos como esse. Muito difícil mesmo. Mas quando existia bastante caso desse, o Tribunal de São Paulo, que era um tribunal que não concordava muito com o TST nesse ponto, dessa súmula 363, ele começou a aceitar uma saída que alguns advogados acharam, que eu achei muito interessante. Que eles fizeram o seguinte: então eu tenho que seguir o TST, porque eu sou um tribunal regional, o TST está acima de mim, né? Ele é um tribunal superior, eu tenho que seguir o posicionamento dele. Então, no caso lá que o Osório recebeu o adiantamento, trabalhou o mês inteiro, eu só vou pagar as horas trabalhadas pelo Osório, né? Tá bem. Só que se o Osório fosse contratado com concurso, tivesse os direitos dele, o que mais que eu teria que pagar? Ah, você ia ter que pagar mais ou menos uns 20 mil aí, entre verbas decisórias e adicionais, por exemplo. Ah, mais ou menos uns 20 mil? Beleza. Então eu não vou pagar esses 20 mil de verba trabalhista para o Osório. Mas eu estou vendo na petição dele aqui que a falta de concurso gerou uma falta de oportunidade de ele entrar com concurso também. Então, por uma questão de ato ilícito, eu vou dar dano moral para o Osório. No valor de quanto? Dos 20 mil que ele teria direito. Pegaram a ideia? Para dar um migué, né? Para pagar sem dizer que está pagando. Sem dizer que está desrespeitando o TST. Isso começou a acontecer bastante. Se vocês procurarem, vocês vão achar jurisprudência que julga dessa maneira. Né? Eles usavam como saída o seguinte: eu não vou pagar as verbas trabalhistas, mas eu vou pagar um dano moral, uma compensação moral que seja exatamente no valor que seria devido se tivesse as verbas trabalhistas. Né? Enfim, e o próprio TST depois, quando chegou no TST alguns julgados desses, ele falou: não, já que é compensação moral, então aqui eu não tenho que reformar. Eles seguiram a minha súmula assim. Beleza? Enfim, o próprio TST talvez, não sei se de propósito, talvez tenha dado um pouco o braço a torcer, que essa situação de pagar só as horas trabalhadas, pelo amor de Jesus Cristo, não é uma coisa muito palatável, né? Enfim, pelo menos não para mim. Continuando então, espero que vocês tenham entendido essa nulidade constitucional. Vamos falar agora da nulidade pelo objeto, né? Quando o objeto é ilícito. Aqui o buraco é mais embaixo, né? Porque diferente do caso da Constituição, na Constituição eu estou falando de um cargo público, um cargo lícito. É a forma como eu entrei lá que estava errado. Aqui não, aqui eu estou falando do objeto ilícito. Eu estou falando da pessoa que trabalha numa clínica de aborto ilegal.
né? O médico que faz o aborto ilegal. Esse cara é um criminoso. Não estou aqui dizendo que eu concordo, discordo, que tem que ser livre, que não tem que ser livre aborto. Mas hoje, do jeito que está o Código Penal, esse cara é criminoso. Hoje não dá para fazer. Né? Você discorda? Quer mudar? Vira deputado. Conversa com o deputado. Passa um projeto de lei e muda. Agora, do jeito que está hoje, é crime. Beleza? Então, imagina o camarada que é o... Acho que é fogueteiro, que é o nome, lá do tráfico. Né? O fogueteiro lá do tráfico, pô, ele é o cara que avisa pro dono da boca quando a polícia está subindo. Então esse cara está intimamente ligado ao objeto ilícito do tráfico. Né? Então isso daí é um emprego. Se você analisar direitinho o artigo 3º da CLT, dá até para encaixar. Normalmente fogueteiro é pessoa física, né? E tem subordinação com o dono do tráfico, tem até medo, né, de tomar um tiro. Ele tem habitualidade, ele está ali direto, ele recebe para aquilo. Então, assim, se você analisar friamente, até é uma relação de emprego, até existe, mas é nula, porque o objeto ser fogueteiro é ilícito, beleza? Então aí o buraco é mais embaixo. Nessa questão do objeto ser ilícito, nós temos basicamente 3 correntes, sendo que, na verdade, originalmente elas eram 2, né? A terceira surgiu depois pela doutrina e foi encampada pela jurisprudência, e depois acabou surgindo uma quarta, que é um desdobramento dessa terceira, e que a gente vai ver no finalzinho deste vídeo, que ela também foi encampada pela jurisprudência. Mas vamos falar das correntes principais. A primeira corrente é a que traz a hipótese da nulidade total do contrato. Como assim, Osório? Sempre que houver um objeto ilícito, contratei o sujeito para ser matador de aluguel. Sou o cafetão e estou contratando um prostituto ou uma prostituta. Né? Esse tipo de contrato ilícito, mesmo que seja emprego, ele vai ter nulidade total. Ou seja, se tem um devendo o outro devendo um, problema é dos dois. Eles não vão resolver isso na justiça do trabalho. Beleza? Até porque esse dinheiro provavelmente deve ser fruto de crime, e aí vai resolver lá na justiça criminal. Ok? O que embasava principalmente essa teoria da nulidade total era a antiga condição da ação, que a gente tinha no CPC de 73, que falava sobre a impossibilidade jurídica do pedido. Como é que eu entro com um pedido para dizer meu patrão não me pagou o mês, mas eu fiz os 10 assassinatos que ele mandou? É um pedido ilícito, pô. Né? Então, eu até coloquei para vocês o antigo CPC, na parte que falava, extingue-se o processo sem resolução de mérito, quando não ocorrer qualquer das condições da ação, como possibilidade jurídica, legitimidade de partes, interesse processual. Né? Hoje em dia, a possibilidade jurídica, se eu não me engano, para a maioria dos processualistas, está no mérito. Alguns dizem que está no interesse, mas enfim, de qualquer maneira, não sumiu, só mudou de lugar. Né? Então, a base ainda permanece. Ainda dá para você defender a nulidade total com base na impossibilidade jurídica do pedido. Né? Então, se vocês prestarem bem atenção, inclusive, esse é o posicionamento atual do TST como regra. Né? Vamos olhar o caso do jogo do bicho. Né? Tem a orientação jurisprudencial 199, eu coloquei no material de vocês, e ela diz o seguinte: é nulo o contrato de trabalho celebrado para o desempenho de atividade inerente à prática do jogo do bicho, ante a ilicitude do seu objeto, o que subtrai o requisito de validade para a formação do ato jurídico. Quer dizer, se subtrai o requisito da validade, significa que esse contrato ele é de emprego, ele existe, mas é inválido. Se ele é inválido, nós não temos nenhuma consequência trabalhista. Você vai ter sua ação julgada improcedente, se o juiz entender que a possibilidade jurídica foi para o mérito, ou vai ter a sua ação julgada sem resolução do mérito, né, extinta, sem resolução do mérito, por causa de falta de interesse processual, se o juiz entender que a impossibilidade jurídica foi para o interesse. Beleza? Mas se foi para o interesse, foi para o mérito, é uma discussão de processo. Né? Uma discussão até interessante, que eu já até tive com o Pedro uma vez, e na nossa opinião a gente chegou à conclusão de que foi para o mérito. Mas tem defensores que alimentam a ideia de que foi para o interesse. No caso, seria uma falta de interesse e necessidade. Beleza? Enfim. A segunda teoria... Então, pela primeira teoria, né? A pessoa está lá no jogo do bicho, o bicheiro está te devendo 3 meses de salário. Vai entrar no X-Trabalho para pedir? Ela vai extinguir seu processo. Com ou sem resolução do mérito, mas você não vai ganhar nada. Ah, você está devendo... O bicheiro te deu férias e te mandou embora
antes de você ter direito a férias. Você está devendo a ele quer a devolução do dinheiro, quer entrar na justiça do trabalho. O que vai acontecer? Vai ser julgado improcedente ou sem resolução do mérito e ele não vai ter dinheiro de nada. Beleza? Ou seja, cada um vai ficar com o seu prejuízo. E lógico, né? Se você entrar com ação trabalhista nesse sentido, o juiz, obviamente, ele tem a obrigação de mandar isso para o Ministério Público. E aí o Ministério Público, dependendo do crime federal, dependendo do crime estadual, para poder resolver o problema na esfera correta, que é a esfera criminal. Beleza? A segunda teoria é a teoria do afastamento da nulidade. Para essa teoria, né, a gente tem que buscar o retorno ao status quo ante. Porém, como a gente sabe que não é possível, a gente busca no Código Civil qual é a consequência de uma nulidade no contrato que traz a impossibilidade do retorno ao status quo. E tem esse artigo no Código Civil. É o artigo 182. Ele diz: anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam. E, não sendo possível restituí-las, esse é o nosso caso, porque no nosso caso não dá para restituir tempo, nem força de trabalho, serão indenizadas com o equivalente. Naquele estilo lá que o Tribunal de São Paulo estava tentando fazer para burlar a súmula 363, né? Indenizar com o equivalente. Então, para a teoria do afastamento da nulidade, o correto seria você declarar a nulidade, porém, indenizar as partes, para que elas não tenham enriquecimento ilícito em favor ou desfavor da outra. Beleza? Essa é uma teoria que já não é utilizada como majoritária. Pelo contrário, ela é extremamente minoritária. Porém, ela é o estupim que que possibilitou a criação das outras duas que nós vamos comentar para a gente finalizar esse vídeo. Tá? Que é a primeira delas, o terceiro de boa-fé. O terceiro de boa-fé é uma situação em que o trabalhador não sabe que está cometendo a ilicitude. Mas não é que ele não sabe porque ele é idiota, porque ele não prestou atenção no que está acontecendo à volta dele. Não, é porque ele não tinha como saber. Tá? Eu sempre gosto de dar o exemplo da clínica de aborto. Por quê? Porque no Brasil o aborto é legal, de certa forma, em alguns casos. Vocês sabem disso, né? Nós temos 3 casos que o aborto é legal no Brasil. Então imaginem vocês que existe uma clínica de aborto, que essa clínica de aborto ela tem todos os alvarás municipais, estaduais, federais, tudo que ela precisa de vigilância sanitária para funcionar, e você é um médico recém-formado a favor do aborto. E aí você vai trabalhar nessa clínica de aborto. Você entra nessa clínica de aborto para ser um médico que vai fazer os abortos, mas você também é uma pessoa que teme a lei e, portanto, você não quer fazer nada ilegal. Aí você conversa com o dono, ele fala, não, nós temos os alvarás, nós temos funcionamento, tal, aqui a gente só faz aborto legal, beleza? Aí você fala, tudo bem, então eu vou trabalhar aqui. Quer dizer, você tem todas as informações possíveis que você precisava ter para saber que você está trabalhando com pessoas direitas. Aí bate a polícia lá e você descobre que, na verdade, aquilo tudo era falso e você não tinha como saber disso. Neste caso, você era um terceiro de boa-fé. O seu trabalho na sua cabeça era lícito. Né? Todas as pessoas que entravam lá, você chegava a perguntar, o seu caso é de estupro, né? Né? Porque o cara já tinha até falado, se você falar pro médico que não é, ele vai fazer não, hein? Quer dizer, você tinha todas as informações para ser enganado mesmo. Não é que você foi enganado porque você foi disperso. Não. Você foi enganado porque você não tinha como saber. Neste caso, o terceiro de boa-fé não pode ser atingido por nulidade alguma. Ao terceiro de boa-fé, a gente vai afastar a nulidade. Vamos usar a segunda teoria. Beleza? Então, neste caso, inclusive, a jurisprudência já acompanha nesse sentido, né, com algumas decisões, dizendo que o terceiro de boa-fé ele não vai ter nenhum tipo de consequência trabalhista. Beleza? Assim como também acredito que na esfera penal ele não teria nenhum tipo de condenação, provando ser um terceiro de boa-fé nesse sentido. Beleza? E a quarta teoria desdobra dessa ideia do terceiro de boa-fé. Né? É uma teoria que é muito bem trabalhada até pelo professor Carlos Henrique Bezerra Leite, né? E essa teoria fala sobre atividades não ligadas diretamente à licitude, atividades que são válidas em si, mas estão sendo praticadas em locais ilícitos. Aí eu dou como exemplo para vocês uma faxineira de um jogo do bingo. Bingo é proibido, né? É contravenção também, se eu não me engano, né? Mas o trabalho, faxinar, não é ilícito. Ah, mas ela sabe que tem bingo ali, ela tá dando faxina ali. Tá, mas o trabalho dela não é ilícito.
trabalho dela não é ligado diretamente ao bingo. Ela não fica lá rodando a parada e falando 2 patinhos na lagoa, né? Então, dei até um exemplo no material de vocês aqui, o faxineiro de clínica de aborto, o garçom de prostíbulo. Você é garçom, não é ilícito. Ter prostíbulo é ilícito, né? Agora, ele não é o cafetão, ele é o garçom. Entendeu? Então, neste ponto, neste caso, a doutrina começou a trabalhar essa ideia, mesmo que a pessoa não esteja de boa fé no sentido de não saber da ilicitude, ela também não poderia ser afetada porque a atividade da pessoa é lícita. Beleza? Existe esse posicionamento. E esse posicionamento, com o tempo, veio ganhando força. Veio ganhando tanta força que em 2019, né, nós temos um julgado aqui de agosto de 2019, bem recente. Eu coloquei aqui no material de vocês também, e eu vou ler para vocês acompanharem comigo. Ó. Serviço, eu peguei ele pela metade, ele não está inteiro, tá? É porque eu peguei realmente o ponto que interessa para a gente. O julgado era muito grande. Serviços como segurança, faxineiros, garçons, ou seja, pessoas que casualmente estão trabalhando em estabelecimento ilegal, mas que poderiam perfeitamente executar o mesmo trabalho em locais lícitos. Negar a proteção do direito a esses trabalhadores seria injusto perante a ordem jurídica, porque corresponderia a beneficiar o empresário que atua ilegalmente, sonegando ao trabalhador honesto seus direitos trabalhistas. Vocês podem até discordar desse honesto aí, né? Já que o cara sabe que ele está trabalhando no local ilegal, né? Mas, para o TST, essa foi a interpretação. Assim, há de se reconhecer a validade do contrato de trabalho do empregado que, a despeito de prestar serviço em local destinado à atividade ilícita, não realiza atividade diretamente vinculada à contravenção legal, como é o caso dos autos, em que o autor exercia atividade de segurança. Neste esteio, estando o trabalho do reclamante em conformidade com a lei, dissociado da atividade fim do bingo, é certo que o recorrente não pode se favorecer da própria torpeza para não arcar com as obrigações trabalhistas. Quer dizer, é um caso de segurança de bingo. Bingo é proibido, mas ser segurança não é proibido. Essa é a questão, né? Ser vigilante não é proibido. Portanto, correta a decisão do regional que reconheceu o vínculo de emprego. Beleza? Então, essa é a nossa aulinha sobre nulidades e é isso que a gente tinha para falar sobre as nulidades trabalhistas. Espero que tenha ficado claro. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Valeu, galera. Fiquem em paz e que o Senhor vos acompanhe.